Não julgueis, a máxima moralista do espiritismo igrejista feito no Brasil, no entanto é descumprida por seus próprios defensores, quando são eles a julgarem o que eles entendem como resgates de vidas passadas. Dois exemplos dessa pretensão de julgar as pessoas estão nos dois casos envolvendo tragédias conhecidas no Brasil. A primeira, relacionada a um incêndio criminoso ocorrido em 17 de dezembro de 1961, em Niterói, durante uma apresentação do Gran Circo norte-americano, e a segunda, referente a um acidente de um avião da TAM numa decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No primeiro caso, o antimédium Francisco Cândido Xavier, usando o nome de Humberto de Campos, escondido sob a alcunha de Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, fez graves e infundadas acusações contra as vítimas do incêndio do circo em Niterói, que matou pelo menos 500 pessoas. Nesse livro, lançado 5 anos após a tragédia, o suposto Irmão X teria escrito que as vítimas do incêndio eram reencarnação de antigos patrícios da Gália, região do antigo Império Romano correspondente à atual França. Esses patrícios haviam apoiado a decisão das autoridades locais em recolher vários tipos de pessoas nas comunidades populares. Elas eram então detidas e reunidas em um estádio, que era então incendiado, queimando todos os prisioneiros. Outro caso foi o do acidente com o avião do voo JJ3054 da TAM, em 17 de julho de 2007, quando uma manobra de decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, fez o avião se chocar na cabeceira da pista com um depósito de cargas da mesma empresa aérea. Houve uma inflamação do combustível do avião, provocando um incêndio que matou todos os passageiros e tripulação e 12 pessoas que se encontravam no solo. Foram ao todo 199 mortos. Outras pessoas que estavam por perto do depósito saíram feridas, mas sobreviveram. 2 anos depois, o escritor paulista Voine Figner Sacchetti, atribuindo ao suposto espírito do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, lançou o livro O Voo da Esperança, com outras acusações. O livro teria dito que as vítimas do voo teriam sido também patrícios da Gália, que sentiam prazer em ver condenados sendo devorados por leões famintos ou sendo queimados em pleno palco do estádio. Dizia um trecho do livro: ontem vocês queimaram seres humanos, hoje veem seus corpos queimados. Voo da Esperança gerou repercussão negativa não só porque ofendeu a memória do generoso engenheiro que inventou o avião, mas também as famílias das vítimas sofreram sérios danos morais por causa do livro. A professora Carmen Caballero, que perdeu sua mãe e 2 filhas, decidiu processar Voine por causa das acusações. O livro teve que ser recolhido e sua comercialização e produção de novas cópias foram proibidas pela justiça. No entanto, são 2 pesos e 2 medidas, aparentemente, no livro de Chico Xavier. Nenhum dos parentes das vítimas do incêndio em Niterói decidiu processar o mineiro, de tamanhas acusações. Chico, por sua vez, já foi favorecido judicialmente por um empate ocorrido com o processo 2 décadas antes de Cartas e Crônicas, movido pelos herdeiros de Humberto de Campos, tão associado a uma imagem de bondade infinita e inesgotável humildade.
Chico Xavier tem aqui um ponto sombrio e grave, acusando severamente pessoas humildes de encarnações cruéis sem qualquer tipo de comprovação real, apostando apenas no julgamento moralista sob o pretexto da mediunidade, o que fez Chico Xavier sair imune, já que a essas alturas acumulou uma projeção favorável à sua pessoa, permitindo que fizesse julgamentos infundados atribuindo a eles a suposta sabedoria dos ditos espíritos superiores. Mas, assim como Vuine usou Santos Dumont para acusar as vítimas do acidente da TAM de terem sido gauleses sanguinários, Chico fez o mesmo usando o nome de Humberto de Campos para acusar as vítimas do incêndio no circo em Niterói. Voine Sakitin não tem a projeção e o carisma que Chico Xavier acumulou ao longo dos anos, e que se mantém após sua morte, fazendo com que o mineiro receba, mesmo nos seus piores erros, a complacência de seus seguidores, mas, no caso das vítimas do incêndio em Niterói, Chico Xavier está em desvantagem até mesmo em relação ao pequeno empresário José Datrino, que, largando os negócios para viver de forma humilde, transformou-se no profeta Gentileza, tido como louco. O profeta Gentileza, no entanto, nunca se preocupou com julgamentos extraordinariamente cruéis, como os dados por Chico Xavier. E no momento da tragédia ele prestou socorro aos familiares das vítimas, socorrendo feridos e assistindo as famílias até mesmo anos depois do incêndio. Com isso, Chico Xavier, tão defensor da máxima moralista do seu mentor Emmanuel, não julgueis, cometeu um de seus piores julgamentos, usando o nome de Humberto de Campos. Ele fez a mesma coisa que Voine fez usando o nome de Santos Dumont. E ainda perdeu a oportunidade de fazer jus à aparente imagem de caridade e bondade que, no caso da tragédia de Niterói, encontrou o melhor representante no profeta Gentileza.